Vamos começar a falar do jogo de hoje, né? Ah, A gente tá me ouvindo direitinho ou não? Tá? você tá de boa, tá de boa. Só o Sim, Lucas show, que show. tá O nas Lucas tá trevas ali, tá? nas trevas ali. Cara, eu acho muito engraçado porque o Fortaleza, a gente comentava aqui semana passada, eu infelizmente não pude estar aqui na quinta-feira, né? Infelizmente, né? Que foi a qualificação da minha noiva, depois todos nós fomos jantar, foi um momento bem legal de família, mas eu assisti o jogo também, e a gente falava na semana passada a sequência difícil que o Fortaleza teria pela frente, né? E nesse primeiro momento de sequência, o Fortaleza ele consegue das vitórias históricas, né? O Fortaleza tinha ido 3 vezes à Argentina, tinha perdido todas as 3, tinha levado 6 gols. Pegou talvez o time que vinha em melhor momento E nem dentre tinha marcado todos, gol também na nem Argentina, tinha né? marcado gol, né? E pegou o time que vinha em melhor momento de todos, que o Fortaleza, o River, apesar de ser o River, vinha balançando no começo da temporada, o Independiente vinha em crise, o Estudiantes também não vinha bem. Quem vinha bem era o São Lourenço, vice-líder, venceu inclusive hoje o Platense, vitória aos 48 do segundo tempo, por 1-0. Vinha 10 jogos sem sofrer gol, sem perder dentro de casa, não tinha levado gols em casa até então nessa temporada, tinha levado gols em só 4 dos 18 jogos, o Fortaleza fez lá 2, podia ter sido 3, tudo bem, foi um jogo onde o Fortaleza ele jogou os últimos 5 minutos de jogo, mas foi o suficiente, o Fortaleza jogou para isso, né? O Fortaleza foi o famoso silencioso imortal na Argentina. Ele esperou o seu momento na partida, né? Apesar do São Lourenço ter chegado algumas vezes, eu acho que, com exceção daquela chance do Barreiro no primeiro tempo, onde ele realmente sobe só, não teve nenhuma chance real do São Lourenço. E hoje é a mesma coisa do Coxa. A boa chance do Coxa é uma bola aos 11 minutos, quando o Coritiba era melhor em campo. Eu tenho impressão de falta no Bruno Pacheco, na hora que ele desvia a bola. Se eu não me engano, acho que foi o Júnior Urso que tentou chutar de fora e uma defesa tranquila do Fernando Miguel. Daí para frente, o Coxa teve mais chances, o Fortaleza teve domínio em alguns momentos, o Coxa teve mais chances no primeiro tempo. O Fortaleza não conseguia finalizar, mesmo tendo tido 20 minutos de domínio de bola, mas eu levo isso aqui por duas coisas, né? O Fortaleza, ele tentava muitas vezes centralizar o jogo muito sem qualidade, né, muito passando, né, pelo Silvio Romero. E aqui eu vou fazer o segundo momento. E outro, o Fortaleza foi também novamente um jogo muito tranquilo, onde ele teve paciência. O Coritiba, mesmo chegando mais, ele não chegava com perigo, né? Ele não tinha aquela jogada na cara do gol, onde o goleiro faz um milagre, onde o atacante perde uma grande oportunidade. Eram finalizações de longe, à distância, onde não passava nenhum desespero para o Fortaleza até então, né? Então o Fortaleza foi bem tranquilo no jogo, ele soube amarrar o jogo, muito parecido com o Fortaleza do segundo turno do ano passado, né? O Fortaleza ele soube jogar a partida de hoje. E é muito interessante que o Fortaleza hoje, graças às peças no elenco que ele tem, ele consegue ser mortal até o final do jogo. E novamente, a gente já falou isso aqui nos Clássicos Reis, por exemplo, onde o Clássico Rei, o segundo Clássico que o Fortaleza decidiu o jogo no final, onde, por exemplo, nos jogos da Libertadores contra Maldonado e no jogo da Sul-Americana, também os dois, né, contra Palestina e São Lourenço, o jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste, o jogo contra Santa Cruz na Copa do Nordeste, foram várias vezes onde o Fortaleza ano passado a gente viu o Fortaleza perder pontos nos momentos finais. Dessa vez o Fortaleza garantiu pontos, hoje novamente no Brasileiro, garantiu pontos, contra o Águia na semana retrasada, também garantiu o resultado tranquilo, que vai jogar para quarta-feira com tranquilidade nos acréscimos, né? Saiu de 4-6-1, né? E o Fortaleza mais uma vez hoje levou isso. Logo no começo do segundo tempo, o Fortaleza, a gente esperava uma mudança de postura do Fortaleza e não foi bem o que aconteceu. O Fortaleza novamente ali segurava o Coritiba tentava criar um certo ímpeto, o Fortaleza ele deixava um jogo um pouco amarrado e numa jogada aérea que o Fortaleza já tinha tentado algumas vezes, né, na primeira etapa, uma bola no primeiro pau, fechada, com o Bruno Pacheco entrando de surpresa, ele que não é um cara alto, ele que não é um cara conhecido pela jogada aérea, ele entra como elemento surpresa, a bola, o ótimo goleiro Gabriel faz uma boa defesa, eu acho que entrou antes disso, mas aí o Silvio Romero só empurra para dentro. Tem duas câmeras ali que dá a impressão, uma que parece que entrou e uma outra que parece que a bola não passou totalmente, né? Mas eu tô até olhando aqui, atualizando, mas a súmula ainda não está disponível ainda no não site. Saiu. Tô esperando isso para saber de quem foi o gol, né? E o Silvio Romero, de qualquer forma, coloca para dentro e faz Fortaleza 1-0. A partir desse momento, né, o Coritiba se lança
para o ataque, meio que não querer semente, vai abrindo mão dos seus jogadores. O Fortaleza, ele faz uma primeira mudança muito interessante. O Caleb hoje já não teve na mesma prestação do que em outros momentos. Acho que um pouco isolado pela direita hoje. O Fortaleza usou pouco aquele lado do Caleb, ele ficou muito isolado, pouco acionado, e não foi tão bem, apesar de teve alguns momentos de individualidade interessantes, e tira o Silvio Romero. Eu estava até conversando aqui com meu amigo, o Betão, né? O Beto, o pessoal já conhece ele, já participou de algumas vezes do Expresso, do Bater no Centro, participou do canal do Vozão, um cara muito gente boa. A gente estava comentando que a gente tiraria o Silvio Romero do jogo, tiraria o Silvio Romero mesmo com um gol do Coritiba, porque Fortaleza podia se aproveitar disso, né? Justamente o Coritiba já tinha uma linha muito alta, já estava um pouco cansado porque buscou o resultado do primeiro tempo, e o Fortaleza podia se aproveitar disso para conseguir uma maior velocidade. Ele tira o Silvio Romero, eu acho muito interessante, especialmente com o Fortaleza, com essa saída do Romero, o Fortaleza aos poucos, né, ele dá uma falsa impressão que ele vai para cima do Coxa, né? Ele até toma um contra-ataque meio desnecessário, e o Coritiba ataca, e aí vem para mim a mudança que mudou o jogo, né? Ele tira o Hércules, que não vinha bem no jogo, e tira também ali o Pochettino, né? O Pochettino entra com o Zanocelo e o Sacha. O que ele faz? Ele bota o Sacha um pouco mais para trás e ele traz com o Zanocelo o Caio Alexandre um pouco para frente, para ficar logo atrás do trio de atacantes. Para mim, isso ganhou o jogo. Foi aí, com a entrada do Pikachu, que já tinha entrado junto com o Moisés, né? Ele abriu um pouco mais ali o Guilherme, eu trouxe o Guilherme um pouco mais para o centro e trouxe ali o Pikachu, uma linha de 4-3-3, duas linhas bem formadas. O que ele fez ali? Primeiro, quando ele marcava em cima, ele sempre marcava em duas linhas de 3, mas claro, os dois volantes sempre um pouco atrás, um pouco mais abertos. Agora não, ele traz 2 meias mais fechados, empurrando a saída do Coritiba e o Sacha na cobertura da segunda bola. E isso para mim ganhou o jogo, né? E o Fortaleza daí ganhou em 2 contra-ataques muito rápidos, acionando o Pikachu do jeito que a gente é acostumado a ver o Pikachu nos 2 anos anteriores. Hoje o Pikachu foi o Pikachu que a gente estava acostumado a ver nas 2 temporadas anteriores. Um Pikachu mortal, letal, com espaço. Primeiro, uma bola muito inteligente do Guilherme, uma bola enfiada. Eu até pensei, passa direto, acho que até quem estava chegando pelo outro lado era o Caio Alexandre, ou talvez o Lucas Sacha, eu não consegui reconhecer, só vi que algum dos meninos estava vindo pela esquerda um pouco mais, com muita liberdade, né? E eu pensei, passa, e o Pikachu ele bate uma bola meio que surpreendendo no ângulo que o Gabriel não conseguiu chegar e faz 2-0, e depois uma bola talvez até sem querer muito, mas querendo também, do Caio Alexandre, onde o Pikachu também ganha na frente da linha de impedimento, o lateral esquerdo do Coritiba dá vantagem, e o Pikachu faz 3-0. E o Fortaleza, por muito pouco, acho que o Wilton Pereira de Sampaio evitou o 4º gol do Fortaleza, que a bola bate nele, e o Fortaleza podia ter feito 4-0. 3 defesas daquele lance. 3 defesas ali, né? Maravilhosas, Gabriel. Para quem não lembra, né, o Gabriel é aquele goleiro titular do Brasil nas Olimpíadas de 2012, né? Levado pelo Mano Menezes, revelado no Cruzeiro, jogou no Milan, chegou no Coritiba depois de muitos anos no futebol italiano, né? Gabriel Vasconcelos, bom goleiro, muito bom goleiro. Foi bem hoje, não teve culpa do resultado do Coritiba, que eu não acho esse time ruim todo, que não para estar 2 meses sem vencer. O Gagal quer participar da live, mas hoje não. E o Fortaleza, ele conseguiu fazer um resultado, cara, que para mim, o Fortaleza não vencia há 19 anos no Paraná. O Fortaleza nunca tinha vencido nenhum jogo em Curitiba. Foram 9 jogos contra o Curitiba, foram vários jogos contra o Paraná, contra o Atlético, e o Fortaleza nunca venceu em Curitiba. Ele quebra essa marca, ele quebra a marca de vencer na Argentina. Ele pega 2 jogos dificílimos fora de casa e traz 5 gols na bagagem, podendo ter sido 6, 7 gols, talvez até mais. Ele traz 2 vitórias gigantescas, históricas para o time, né? Então, o Fortaleza ele vai leve, tranquilo para quarta-feira. O jogo, o presidente do Águia quer levar para o Baianão, nesse momento não faz muita diferença. O Fortaleza vem para Fortaleza, né? Ele não vai direto para o Pará, ele vem para Fortaleza. Então vai dar para dar uma poupada legal nos principais jogadores. O Fortaleza vai para um jogo muito tranquilo. E sábado que vem, jogo contra o Fluminense, jogo muito difícil. O Fortaleza tem que estar bem concentrado nessa partida. Mas o jogo de hoje eu só posso dizer uma coisa, cara. Como o Vojvoda, quando ele lê o jogo, ele lê bem, assim, quando ele lê certo, ele lê bem.
ele, assim como contra o São Lourenço, ele soube exatamente o que o jogo precisava. Às vezes a gente critica muito algumas posturas e algumas teimosias, mas hoje não, ele fez as substituições que eu também teria feito, né? Eu teria tirado o Hércules, eu teria tirado o Pochettino pelo cansaço, eu teria tirado o Silvio Romero para colocar um jogador de mais velocidade, eu também teria colocado o Romarinho, que eu acho, no lugar do Guilherme, que eu achava interessante o Romarinho como esse falso 9, segurando a bola, liberando espaço, e foi justamente com isso que saiu o terceiro gol na penetração, tanto do Moisés quanto do Pikachu, o Pikachu que ficou com a bola. Então foi muito interessante a partida do Fortaleza hoje. Tomou alguns sustos, normalmente esses sustos não foram nem sustos assim de boa jogada do Coritiba. Boa parte das jogadas de perigo do Coritiba foram erros individuais do Fortaleza. O Tite, que vem muito bem e não fez uma má partida, hoje ele umas 4 ou 5 vezes rebateu mal a bola, que criaram oportunidades ali para o Coxa, mas no geral não foi uma partida ruim, poderia ter sido, claro, se tivesse gerado um gol para o Coxa, mas no geral uma partida muito coesa do Fortaleza. Aquela partida assim, que o único jogador que eu talvez pudesse colocar num pódio negativo, não vai entrar porque ele ganhou um gol de presente, mas ele também não vai entrar no positivo. É isso. Minhoca, queria te ouvir sobre o jogo e assim, mais uma vitória daquelas assim, de vitórias importantes, imponentes desse Fortaleza, né? Que vai, isso vem se acumulando ano após ano aí, né? E o Fortaleza vai conquistando, tem ali a caixinha de vitórias históricas, tem a caixinha de vitórias emblemáticas, imponentes, tem a caixinha de vitórias com atuações gigantescas, e essa é mais uma atuação imponente, né? De quem chega lá no Couto Pereira, que por mais que o Coritiba esteja 2 meses sem vencer, você olha, o time não é um time horrível. E aí o Fortaleza chega lá e 3-0. Volta para casa com 3 pontos e 3-0 na bagagem. E se a gente olha, 6, né? Porque teve o resultado na Argentina, né? Que contra o São Lourenço, como o Luca estava descrevendo. Tem alguns pontos da partida que eu até destaquei aqui na quarta-feira com o Kaká e com o JP, de alguns problemas, que é natural, eu falei, nenhum time é infalível, e às vezes quando vê um resultado importante, né, se eu não me engano, o Miguel Júnior, que é o setorista lá da rádio, eu não sei quais foram essas medições que ele fez, mas segundo ele, o Vojvoda quebrou o 10º tabu que o Fortaleza tinha até então, 10º tabu. Então, assim, é um treinador que já está marcado na história, o melhor treinador do Fortaleza da história e tal, e ele vem, né, para cada situação adversa, né, tudo aquilo que o Fortaleza nunca tinha conquistado, ele vai lá e faz, né, colocar o time na Libertadores, ser 4º colocado de uma Série A, uma Série A com você com orçamento bem mais limitado, e batendo equipes, né, tipo, nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi, aí consegue a vitória na Série A, agora de novo Curitiba. Mas um ponto que aí eu vou entrar um pouquinho no jogo para depois falar, até porque o Lucas já descreveu bem a partida, eu vou só pincelar algumas coisas para depois entrar no que é que esse jogo para mim representa bem mais do que o jogo em si. O Fortaleza, de novo, no primeiro tempo, eu até gostei mais desse primeiro tempo contra o Curitiba do que contra o São Lourenço, porque contra o São Lourenço, o Fortaleza era só uma equipe que tentava evitar que a bola chegasse próxima à área. Mas o São Lourenço, até porque tem mais qualidade do que o Curitiba, rondava muito. E o Fortaleza não conseguia respirar, muitas vezes, assim. Por mais, como o Luca bem descreveu, e a gente falou na quarta-feira, por mais que as possibilidades do São Lourenço não eram chances reais, cara a cara com o Fernando Miguel, era um jogo muito do... Pô, o Fortaleza não consegue ter ataque. Tanto que eu cheguei a destacar na quarta-feira aqui que era muito uma Moisés dependência. Bola no Moisés, tenta inventar alguma coisa, tanto que ele sofreu uma penalidade que não foi marcada no jogo da quinta-feira, né? No jogo de hoje, não. O Fortaleza, no primeiro tempo, estava muito mais concentrado. Quando a bola estava no pé, o Fortaleza trabalhava a bola. O começo do jogo foi um pouco mais para o Curitiba. Teve um chute do Manga perigoso. Aliás, acho que o que representa o primeiro tempo. O Fortaleza, para mim, jogou melhor o primeiro tempo do que o Curitiba, no jogo construído, mas o Fortaleza não soube fazer o acabamento. O último terço do Fortaleza, ele não conseguia construir uma jogada para ameaçar, de fato, a meta. Tanto que o Fortaleza finalizou 4 vezes no primeiro tempo, e dessas 4, nenhuma em direção ao gol. Muito parecido com o que foi o jogo contra o São Lourenço. Fortaleza ia para o ataque, mas não conseguia agredir ou causar um perigo na meta, no caso do goleiro adversário. E hoje foi muito parecido. O Curitiba, nas 4 vezes que foi finalizar no primeiro tempo, as 4 foi em direção ao gol e 2 com certo perigo, de uma certa maneira.
Então, por mais que o Fortaleza não tivesse tão acuado no jogo, o Fortaleza desenvolvia melhor o jogo. Você via que o Caio começou a aparecer mais, o Hércules era um jogador que conseguia dar sequência. Então, eu acho que o time foi melhor, até porque você tinha mais qualidade em campo. Se no jogo passado ele não teve o Hércules e o Caleb, nesse jogo ele teve. Mas aí faltou um pouco mais. O Caleb às vezes prendia a bola demais, como disse o Luca. A bola chegava na direita, faltava alguém para dialogar, e aí de vez em quando ele jogava na área. O Romero, muito estabanado muitas vezes, não conseguia. Teve uma bola que ele recebeu assim, para dominar, ele deixou a bola escapar. Uma outra que ele foi tentar um passe em profundidade, acabou errando. Então, assim, o Fortaleza, eu acho que estava bem no comportamento em campo. Faltava era o terço final fazer o acabamento. Na volta do intervalo, Lucas, e Luca, né? O pessoal que está acompanhando, o Fortaleza teve ali uns 4 minutos de tipo, opa, meu amigo, peraí. Assim não. Porque o Tite, por exemplo, cometeu 2 falhas de saída de bola, assim que, opa, calma aí. O jogo não é para ir por essa vibe aí, de aquele Fortaleza do ano passado, que é um vacilo e aí toma um gol. Então, os primeiros minutos do segundo tempo foi meio preocupante. Aí vem uma jogada pelo lado direito com o Caleb, que vem exatamente o cruzamento, que a defesa do Curitiba coloca para escanteio. E aí, nesse escanteio, o Fortaleza abre o placar. Era algo que o Fortaleza, aliás, tem melhorado. Ano passado, eu e o Lucas, a gente falava muito isso. Pô, a bola parada de 2021 com o Crispim era fundamental e não está dando certo em 2022. Em 2023, voltou a ser importante. Foi fundamental para abrir o placar contra o São Lourenço e, novamente, agora, exatamente ali o gol que foi dado, eu acabei de olhar aqui, no site da CBF, foi dado, de fato, por Romero, que eu acho uma pena, né? Que eu acho que o Pacheco vem jogando muito bem, merecia esse gol, e deu para ver, curiosamente, na hora da comemoração, o Romero sai sozinho, olhando para todo mundo, assim como, tipo, é gol, galera. E ninguém foi no Romero, todo mundo foi no Pacheco, entendeu? Porque o Pacheco é um cara que todo mundo sabe da dificuldade, tanto que no Ceará ele só fez um gol, que foi um gol de fora, né? Que contra o Corinthians no ano passado. Então, eu acho até que, simbolicamente, teria sido mais representativo um gol para o Pacheco, mas que, por enquanto, aqui no site da CBF foi dado para o Romero. E aí, Lucas, é onde entra o outro detalhe que vem acontecendo nos últimos jogos, que o Lucas também mencionou, que eu até fiz esse levantamento. No jogo passado... Uma coisa, saiu a súmula e foi dado para o Romero mesmo. Exatamente. Exatamente, dado para o Romero. E aí um detalhe, o Fortaleza, nos últimos 6 jogos, marcou 18 gols. 18 gols, média de 3. Está muito bem nesse aspecto. Ele até igualou com o Sport, né? São as equipes do Brasil com mais gols na temporada, 63 gols cada um, assim. E nesse recorte dos últimos 6 jogos, dos 18 gols, chama a atenção a quantidade de gols nos minutos finais, como o Luca lembrou. São 11 gols ali, quando está faltando 15 minutos para acabar o jogo, mais os acréscimos. Então, 11 gols de 18, isso mostra 2 aspectos, porque desses 11 gols, 9 foi de jogador vindo do banco de reservas. É muito importante você ter um jogador que sai do banco para resolver. Guilherme já fez isso, o próprio Caleb, né, sendo fundamental na vitória do na vitória do jogo passado. O próprio, quando saiu o Lucero do banco, como foi diante no jogo da Sul-Americana, resolvendo lá no primeiro jogo contra o Palestino, fundamental. Então, eu acho que esse é um ponto importante para o Fortaleza, ter um banco que consiga entrar para resolver. E aí eu entro na segunda parte que eu queria analisar, que é até mais breve. Esse jogo, Lucas e Luca, eu vejo que era um jogo fundamental de uma resposta do elenco. Porque é o seguinte, o Fortaleza foi para esse jogo sem os seus 2 principais jogadores, os artilheiros, sem o Galhardo e sem o Lucero. Me preocupou para esse jogo. Eu falei, cara, como é que vai ser isso? Porque o Romero é um jogador que é muito perseguido pela torcida, eu até entendo, e acho que as críticas são válidas, porque, de fato, ele não consegue corresponder à altura, mesmo ele fazendo esse gol. Mas, perceba, era importante, alguns jogadores, por exemplo, a entrada do Pikachu fazendo esses 2 gols é muito importante, porque o Pikachu jogou no jogo de São Lourenço e ele não foi bem mais uma vez. Ele entrar do jeito que ele entrou e lembrar muito aquela entrada que ele entra no jogo de 2021, na estreia da Série A, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, 2 contra-ataques e 2 belíssimos gols do Pikachu, é fundamental. O Guilherme ser essa peça importante, do jogador mais lúcido, que muitas vezes você só via no Galhardo, com o faro de gol do Lucero, é muito importante você descobrir que esses jogadores podem resolver. Então, eu acho que esse foi, para mim, eu acho que o saldo mais positivo. Claro que o resultado é importante, a vitória é fundamental, o Fortaleza, no mínimo, vai ser 3º lugar
Tudo bem que é a segunda rodada, né? Uma vitória te coloca lá em cima, um empate te deixa ali 13º e tal, e uma derrota te colocaria lá na zona do rebaixamento. Mas é muito importante para esse momento, quando você perde jogadores importantes, você ter essas peças que vão ser utilizadas sem os principais jogadores selecionados, tentando resolver jogo. Porque a sequência do Fortaleza, claro que vai ter aí o Águia esfriando, certamente o Fortaleza vai descansar boa parte desse time. Acho que o Kozlinski que vai jogar esse jogo lá no Pará. Acho que até o Amorim pode jogar esse jogo fora e tal. Então, acredito que para o jogo da próxima semana, porque é o Fluminense, aí tudo bem, vai ter o Mérida, mas depois vai ter Corinthians fora, depois vai ter o São Paulo aqui e depois vai ter o Grêmio fora. É numa sequência muito pesada que a gente... Série A, né, irmão? Série A é foda. Era uma sequência muito complicada para o Fortaleza. E o jogo acessível que você colocava assim, não, aqui tem que ser 3 pontos, é um jogo que você tinha que quebrar um tabu, que era esse contra o Curitiba. Então, se o Fortaleza não vence, a gente poderia ver aquela mesma situação do ano passado, que é um time que não vencia na Série A e um time que ia bem na competição sul-americana. E isso poderia gerar aquela mesma sensação. Por isso que essa vitória ela é muito importante. Ela traz um espírito de confiança melhor para esse elenco. Ainda são baixas importantes. Acho que o Fortaleza sente muito sem Lucero e sem Galhardo, principalmente, que são jogadores diferenciais para você ter na frente. Mas é importante também o elenco mostrar essa resposta para jogos como esse, que, obviamente, vale muito, né, por conta dos 3 pontos. Então, acho que esse foi o ponto importante que eu destaco da partida, além da partida em si. O desempenho de jogadores que precisavam mostrar qualidade até para assumir a titularidade nesse momento. Perfeito. E aí, Luca, tem o Águia, né, no meio de semana, mas, enfim, contra o Águia está classificado já. A vitória da primeira partida coloca o Fortaleza já praticamente na próxima fase aí. E vai para o sábado para um jogo que aí é um jogo grande, um jogo obviamente que vai ser muito esperado durante a semana, um Fluminense que vem muito bem no ano. Fernando Diniz aí talvez mostrando sua melhor versão de Fernando Diniz, né? Um cara que pontualmente já mostrou muita coisa positiva, mas também muita coisa negativa, mas que parece que esse Fluminense começa a engrenar, e aí o Fortaleza recebe esse Fluminense agora para esse jogo grande, uma grande prova, mais uma, né? A Série A é isso, cada rodada você vai estar sendo provado, mas esse vai ser um grande jogo, um grande adversário aí para esse Fortaleza, né, Lucas? Cara, o Fernando Diniz ele tem uma questão que, se eu não estou enganado, o Fortaleza nunca venceu o Fernando Diniz, né? Se eu não estou enganado. É outro tabu aí para quebrar, quem sabe. Quebrador de tabus. Né? Não lembro. Eu acho que ele não venceu o Fernando Diniz ainda. No São Paulo mesmo foram vários empates, né? Mas, cara, é um jogo muito complicado, porque para mim hoje o Fluminense é o time que joga o melhor futebol do Brasil, né? O Fernando Diniz achou uma boa equipe no Fluminense. Eu não acho que vão conseguir manter o nível durante toda a temporada, né? Eu acho que tem algumas peças um pouco mais envelhecidas que não vão conseguir segurar a mesma intensidade, mas tem bons jogadores, acho que vai ali em cima da tabela, e é um jogo para o Fortaleza ele se posicionar, né? O Fortaleza ele tem 2 jogos ali entre esse jogo do Fluminense e esse jogo do Corinthians, bem acessíveis, né? O Estudiantes tem 2 derrotas, né? Vem para cá para jogar em Fortaleza, e o Fortaleza ele tem que usar essa partida contra o Estudiantes, por exemplo, para encaminhar legalzinho a sua classificação e matar o Estudiantes. Uma vitória contra o Estudiantes mata o Estudiantes, né? Estudiantes praticamente não teria mais chance de classificação. E tô vendo aqui o comentário do Marcelo aqui. Começou o Succession. E eu me toquei agora que começou o Succession, mas aí eu vou ter que olhar depois. Já. Mas depois de vencer essa partida, vencer uma partida como hoje, né? E poder tranquilo na quarta-feira, descansado, na viagem, poder, por exemplo, testar o Amorim, trazer o Lucas Esteves de volta para o jogo, talvez ali dar uma chance ali para o Ceballos. O Chapo não vai poder jogar, infelizmente, né? Zanocelo ganhar mais minutos. Zanocelo ganhar mais. Hoje, inclusive, entrou muito bem, na minha opinião. Zanocelo ganhar mais minutagem. O elenco ele não é tão grande quanto a gente imagina, né? Quanto a gente fala, né? Alguns jogadores que são muito utilizados e talvez até alguns titulares tenham que jogar lá no Pará.
mas é um jogo assim que já dá uma bela folga para o Fortaleza, para jogar focado contra o Fluminense. Aí no outro meio de semana o Estudiantes é um jogo bem acessível, dá para tranquilamente ir com um time ali um pouco mais mexido, dar oportunidade para a gente que precisa jogar nesse nível um pouco maior de competitividade, né? Talvez até testar o Chapo finalmente. Então, o Fortaleza, ele consegue nesse momento um alívio até maior do que o esperado, né? Até surpresa, eu não estou acostumado, não tenho nem roupa para esse tipo de evento, que é o Fortaleza não se complicando consigo mesmo, né? Eu vou ficar até calado antes que eu morda a minha própria língua, porque hoje eu mordi minha língua 3 vezes já. Fui falar do Romero, ele fez um gol. Fui falar do Hércules, ele deu aquele domínio moral. Fui falar do Apodi, gol do Apodi. Porra, eu vou ficar calado hoje. Hoje eu não tô acertando nada, então o Fortaleza, se eu falar que o Fortaleza vai com tranquilidade... Bom pro Fortaleza, né? Bom pro Fortaleza. Duas foram boas pro Fortaleza, mas eu vou ficar tranquilinho aqui, e porque senão não tô dando sorte hoje. Tanto que eu nem quis participar do Bet Nacional, foi bom. Hoje não tá dando... Falta 2 horas aí pro dia acabar. Aí acaba o feitiço. Graças, né? Vamos aqui. O Fortaleza não vai ter dificuldades aqui pra frente. Pronto, o Fortaleza vai ter dificuldades aqui pra frente. Rapaz, a turma joga demais. É doido, né? Minhoca, falando individualmente aí desse Fortaleza, quem você destaca positivamente, quem foi muito bem nesse 3-0, que merece ser mencionado aqui nesse trecho do nosso programa? Olha, assim, eu ainda não consigo estabelecer uma ordem, mas eu acho que teve um momento bem importante do Fernando Miguel durante o jogo, sabe? Muitas vezes se há uma cobrança com o Fernando Miguel, e eu entendo, certo? O Fernando Miguel cometeu falhas, a própria final, né, do pentacampeonato. É aquela coisa, né, Luca, que é o contexto do que tirou o Penta em 2015 e do Penta de 2023, né? A falha do goleiro, o espalmar para dentro, aconteceu em 2015 e aconteceu também em 2023, né? E o empate em 2-2, né? Curiosamente. Mas eu acho que o Fernando Miguel ele foi bem importante. Assim, eu acho que ele está muito bem posicionado nos últimos jogos, está mais atento, está bem mais atento. Eu ainda prefiro o João Ricardo, que ainda está voltando de lesão e tal. Acho até que o jogo da quarta-feira vai ser jogo para o Kozlinski ser acionado. E acho que ele vai segurar. Mas nesse momento, assim, teve umas finalizações chatinhas assim para defender, viu? Não era finalização que você um chute fraco, entendeu? A primeira, por exemplo, que foi a do Manga, era um chute no canto, assim, era um chute que o goleiro tinha que estar atento e ele conseguiu encaixar a bola, entendeu? É muito importante o goleiro nesse momento ele passar essa segurança, porque, né, você sabe muito bem, né, Lucas, que às vezes um goleiro chutou do gol, ele tá aceitando, né? Você tem exemplos aí, né? Que um goleirinho que quando baixa uma bola na barra, não segura, né? Meu amigo, e o Fernando Miguel foi importante. No momentozinho que o Curitiba, mesmo não jogando tão bem, mas finalizando certo, o goleiro tem que aparecer. E o Fernando Miguel apareceu, acho que pelo menos ali em 5 momentos que foi determinante, alguns mais tranquilos, mas outros de bastante atenção e ótimo posicionamento. Então o Fernando Miguel é um dos meus destaques. Vou colocar o Guilherme, acho que o Guilherme foi bem inteligente. O primeiro tempo dele, eu senti que ele estava lutando muito, mas se atrapalhando muitas vezes algumas jogadas, mas a visão de bola dele, na hora, aliás, assim, né? É aquela coisa, você tá olhando o jogo, você tem aquela visão bem melhor do que qualquer jogador que tá dentro de campo, né? Mas na hora que a bola vem para ele, eu vi o Pikachu disparando, né? Aí eu só fiz assim com a mão, assim, ó lá, cara livre, saudade, né? Saudade. Cara, pois é, e ele foi muito inteligente nessa jogada. Vários, assim, da característica do Guilherme, é natural, por exemplo, se fosse o Moisés, será que o Moisés teria dado passe rápido? Ou o Moisés teria feito como geralmente costuma fazer, pegar a bola e partir para o ataque? Então, eu acho que ele foi muito inteligente de entender, cara, eu já joguei demais aqui o jogo inteiro, corri demais, não vou ter perna para conseguir, poderia ter acionado esse jogador à esquerda, como o Luca bem lembrou, né? Não sei se era o Sacha ou era o Caio ali passando, mas a melhor opção era, de fato, o Pikachu. E aí vem para mim o terceiro nome do lado positivo, que é o Pikachu, assim, determinante. É muito importante você ter jogador que sai do banco para resolver uma partida. Assim, é fundamental. Se o cara entra bem e tal, por exemplo, Romarinho, né, que o pessoal tem falado ultimamente assim, tem que entrar o Romarinho.
Cara, eu acho que o Romarinho é uma peça muito importante, mas o Romarinho dificilmente vai resolver jogo. Quem vai resolver jogo é um Caleb, quem vai resolver jogo é um Guilherme, quem vai resolver jogo é um Pikachu, que não tá bem na temporada, mas fazer esses 2 gols foi determinante. E é muito bom para ele, para o Pikachu. Eu acho que o saldo melhor, eu não sei o que, é que vai acontecer com o Pikachu nos próximos jogos, mas esses 2 gols, assim, é quase como tipo assim, cara. Porque lembra, né, Luca, como foi em 2021, né? O Pikachu não estava em alta não, naquele momento até o jogo do Atlético Mineiro. Foi os 2 gols contra o Atlético Mineiro que ele ganha a titularidade e aí ele se torna importante no esquema do Vojvoda naquele momento que o time precisava. Então, acho que isso pode ser um divisor de águas da gente voltar a ter o Pikachu determinante. São 34 gols, se eu não me engano, do Pikachu com a camisa do Fortaleza. Não é mais gol até do que muito atacante. Acho que é Anselmo, né? O Miguel estava passando essa informação e o Luca pode até ajudar, que ele tem esses dados. Tem mais gol que o Anselmo, tem mais gol do que outros atacantes. Pikachu já é top 50 de artilheiros da história do Fortaleza. Pois é. Top 50, não, top 30. Top 30, tranquilamente. Então ele tá um gol de igualar o Paulo Isidoro. Aqui já para alguns que é um aqui. jogador que tem muita história com o Fortaleza, né? Então, assim, eu vejo ele uma peça fundamental. Do lado negativo, eu senti de novo o Tinga muito atabalhoado, assim. Eu acho que ele até melhora. Ele tá tendo durante o jogo até alguns bons momentos na partida. Mas teve algumas jogadas assim no primeiro tempo que, sabe assim, pô, Tinga, faz o simples. E aí ele se complica, ele gera uma possibilidade de contra-ataque. Teve uma que ele soltou o passe errado, o time todo para frente e gerou um contra-ataque perigoso. Ainda é uma peça que me preocupa, sabe assim? Acho que ainda, no geral, tanto foi determinante, né, na participação do primeiro gol contra o São Lourenço, mas é um jogador que precisa estar mais concentrado. Às vezes fazer o simples é mais fácil do que você tentar fazer uma bola longa, fazer uma jogada de drible ali. Eu acho que o Tinga está se perdendo um pouco nisso. O Romero também vai entrar no lado negativo, porque apesar do gol, e tudo bem, o Romero, ele para esse tipo de bola, às vezes, muito dos gols do Romero é basicamente empurrar, e às vezes é importante ter jogador assim, viu? O torcedor que reclama do Romero, e tem que reclamar mesmo, mas é bom ter um atacante que só tá ali, só para empurrar para a rede. Tem time que não tem jogador assim. E o Fortaleza é bom ter um jogador desse tipo, principalmente nesse momento que você está tendo dificuldade. Mas ele tem muita dificuldade de dominar a bola, de, sabe, desenvolver o jogo. Ele tem muita dificuldade. Ele é muito limitado quanto ao desenvolvimento do jogo. E eu acho que parte do primeiro tempo abaixo do Fortaleza se deve também a essa dificuldade, né, que o Fortaleza no último terço para trabalhar a jogada. E eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome. Eu acho que o Tite deu umas vaciladas no começo do segundo tempo, que lembrou aquele Tite do ano passado, e fica de alerta. Teve uma que eu falei, meu Deus, vai tomar o gol. Porque o jogador do Curitiba pegou a bola na direita, ele sai alucinadamente da área para dar o bote. Eu falei, e se o cruzamento sair, meu amigo? Tu vai ter saído da área, tu vai deixar sozinho o Brits lá, com uma bola ali, sobrando para alguém. Então, assim, às vezes o Tite, ele dá uma... Ele tem muita volúpia, e eu acho que isso compromete. Mas eu acho que ele está jogando... A média dele nos últimos jogos está muito boa. Mas aí eu passo para o Luca. Luca, bola para você aí. Eu estava olhando até aqui, só para colocar aqui um dado interessante, né? O Iago Pikachu, ele hoje se tornou o 6º maior artilheiro do Fortaleza em campeonatos brasileiros, né? Ele chegou a 15 gols, ele passou nomes ali como o Vinícius, né? O Lúcio Bala, o Robson, Finazzi, todos com 13 gols, né? O Finazzi, Robson 14 e Lúcio e Vinícius com 13, né? Rinaldo com 27, o Wellington Paulista com 25, Geraldino Saravá com 20, Hamilton Melo e Marceno com 19 são os principais artilheiros. O Pikachu vem logo atrás com 15, um pouco distante, mas leve-se em consideração que o Pikachu ele é o único que não é realmente um jogador de ataque, né? O Rinaldo era camisa 9, Paulista camisa 9, o Geraldino camisa 9, Marceno camisa 9, o único que não era um 9 era o Hamilton Melo, que era meia atacante, né? Jogava ali centralmente, mas ainda assim era um meia atacante nos anos 70, naquele 4-2-4 do Moésio Gomes de 73-74, né? Que jogava ali com ele quase como referência de ataque, né? O Fortaleza, eu não vou colocar 3 negativos, porque o primeiro eu colocaria talvez o máximo o Romero, porque apesar de ele fazer o gol, é aquela situação muito parecida com a do Robson.
Beleza, ele fez o gol, mas quantos gols ele atrapalhou para não conseguirem dar certo? Quantas jogadas ele não matou, né, de contragolpe, né? O time muitas vezes não chegava porque o centroavante nesse esquema do Fortaleza de contragolpe, ele é muito importante de segurar a bola, de ter jogo. O time é muito acostumado a jogar com o Lucero, jogar com o Galhardo, um jogador que vai para frente, que puxa espaço, que também joga, né? O Romero não, ele é jogador de 1-2 toques, ele não é jogador de contragolpe como o Fortaleza jogou nesses 2 jogos, e o Fortaleza melhorava sempre de forma substancial o seu estilo de jogo sempre que o Romero saía, isso é claro, né? Isso é muito claro. Então, no máximo ele, mas eu vou fazer só essa menção. Agora, de forma positiva, eu vou colocar aqui 3 jogadores. Primeiro, Bruno Pacheco. Eu acho que ele vem jogando bem, vem sendo um bom jogador. Parêntese. Eu fiz esse... Como é que fala a palavra? Essa heresia de não citar o Pacheco, cara. O Pacheco foi o melhor do Fortaleza. O Pacheco foi espetacular, cara. Foi o melhor em campo. Jogou demais. Então, assim, escolhe um dos 3 lá que eu coloquei, pode tirar, e o Pacheco melhor do lado do Fortaleza é fácil. O Pacheco foi muito bem, um ótimo jogador, marcou muito bem. E olha que ele tem o Natanael, que é um bom lateral, apesar de hoje não ter tido o melhor dos dias, mas acho que muito em conta por causa do Pacheco, né? Jogou muito bem, para mim o melhor em campo. Em seguida, cara, eu vou colocar o Pikachu pelos 2 gols, né? Pô, não tem como ser diferente. Hoje foi o Pikachu, o jogo dele. E em terceiro, o Fernando Miguel. Um jogo seguro, não fez assim milagres, mas foi seguro. Eu acho que em terra de sé, quem tem olho é rei. E hoje o Fernando Miguel deu uma segurança, não soltou bola, trouxe para o Fortaleza, que foi muito bem, né? Só queria chamar a atenção para uma coisa do Brites. Né? O Brites já está pendurado com 2 jogos. Né? O Brites levou cartão nas 2 partidas, já está pendurado. E para responder a pergunta que veio do chat, o Clodoaldo ele só tem 4 gols em Série A, né? 2 em 2003, 2 em 2005, pelo Fortaleza, um dos maiores artilheiros, mas ele ainda é o maior artilheiro do Fortaleza em Copa do Nordeste, ainda é o maior artilheiro do Fortaleza em segunda divisão, Série B, mas na Série A foram só 4 gols.